Hoje a gente vai entender o que está acontecendo aí com o XPLG, se isso é uma oportunidade de compra, se não é, se o trem lascou mesmo, nós temos que sair logo, ou se talvez isso é uma abertura de oportunidades. Você aqui no canal, você costuma ver vários vídeos que pode te abrir uma oportunidade ou te alertar para que você saia de uma cilada, né? Então só por conta disso, já deixa seu like no vídeo, já se inscreve no canal, que senão você vai perder muito vídeo excepcional. Todos os dias eu vou soltar vídeo aqui para você. E lógico, se você tem XPLG na sua carteira, deixa aqui nos comentários o que você tá fazendo, que você tá preocupado, se você vai comprar mais, se você vai vender, antes de eu falar do vídeo, né? Porque senão depois pode ser que eu te influencie e não é minha intenção. Deixa aí nos comentários e encaminha esse vídeo aí para quem tem XPLG na carteira. Então olha só, no gráfico do XPLG, você consegue ver que no último mês ele caiu em 4,76%. É uma queda sim para fundos imobiliários, a gente considera como queda sim. E se a gente pega aqui no período de 6 meses, ali no topo, quando estava custando R$111, até agora já caiu 6,3%. Praticamente uma queda muito parecida com o HSLG, que foi o vídeo de ontem. Inclusive é muito importante que você assista o vídeo de ontem para poder entender algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo de hoje, tá? O vídeo de ontem provavelmente é pura especulação de mercado, e se você assistiu o vídeo lá, você vai chegar provavelmente na mesma conclusão do que eu. Afinal, estou apresentando alguns fatos, vou deixar o link aqui para você clicar lá e assistir. Porém, no XPLG parece que tá meio diferente esse negócio. Quando eu entro aqui na planilha do Método 2 de 1, a gente vê lá o RBRL como fundo teoricamente de maior oportunidade pelo Método 2 de 1. O New L11, que a gente já gravou vídeo pra caramba sobre ele. O HSLG foi a vez dele agora no vídeo passado. O RSAT já gravei também. O VILG. Léo, por que você não grava um vídeo de VILG? Também já gravei vídeo de VILG aí. ZAV11. E aí vem dois fundos bons, né? ZAV11 eu gravei um vídeo recentemente também, hein? E aí vem dois fundos muito interessantes, que é o XPLG e o LVBI. Por que você escolheu o XPLG então, Léo? O LVBI, cara, se você der uma olhada aqui, ele tá com um PP de 0,99. Nossa margem de ganho aí com valorização de cota é menor. Não tô falando que vai ser menos, né? Não tô falando que vai ser menos, eu tô falando que a probabilidade é menor do que o XPLG a um PP de 0,95. A gente volta aqui no gráfico do XPLG, nos últimos 6 meses, lá em dezembro de 2023, estava custando R$102, né? Subiu para 111, valorização de 8%. Se a gente pega aqui em um ano, estava custando R$98, né? Um PP descontadaço. Ele chegou no pico de R$115, a valorização de 18%. Então, perceba que o XPLG meio que ele dá umas osciladas, né? Olha lá, caiu 11, depois subiu mais 8, agora tá caindo 6, né? Então, o que a gente tem que entender é o porquê dessas quedas. E eu vou tratar com vocês a partir dessa queda aqui, que é a última queda, pra gente entender se realmente faz sentido essa queda ou não. Então, quando a gente abre aqui o fundos.net pra gente ver as últimas mensagens, né, os últimos fatos relevantes, os últimos relatórios, todos os documentos que o XPLG mandou pra CVM, né, inclusive isso aqui é o site do Bovespa, dá uma olhada lá. E aí, perceba que tá diferente sim do que o HSLG, né, tá diferente sim. Desculpa a voz aí, tá, gente? Porque ontem eu tava comendo um estrogonofe lindo, perfeito da minha princesa e eu acabei mordendo meu beiço aqui. Tá doendo pra caramba aqui, tá louco, tá inchado. E perceba a diferença do XPLG com o HSLG, porque o HSLG era um pedaço assim, onde só tinha relatório gerencial, informe trimestral, informe mensal, relatório gerencial, blá, blá. Não tinha nada de fato relevante. Agora perceba a diferença aqui no XPLG, comunicado ao mercado, assembleias, fatos relevantes. Então tudo isso aqui pode ser uma causa de uma queda, né? A gente vinha aqui na página 2, olha lá, mais um fato relevante aqui, mais um comunicado de mercado aqui. Então a gente vai abrir desde esse fato relevante até o último fato relevante para ver se a gente consegue identificar qual o motivo da queda. E a primeira queda realmente acentuada aqui foi do dia 14 para o dia 15, né? Do dia 14 para o dia 15 caiu ali 3% numa cajadada só. E logo no dia seguinte já recuperou, né? 2, olha lá, 3% já subiu de novo. E aqui depois do dia 28 voltou a cair. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é abrir o primeiro fato relevante lá de janeiro. Lá de janeiro. Quando você pega aqui janeiro, no dia 26 de janeiro, dá uma olhada. O que aconteceu depois do dia 26 de janeiro? Caiu 1,77%. Vamos ver então o que aconteceu aqui, se faz sentido ou não. Porque às vezes você tem que ir para o mercado, principalmente o nosso mercado brasileiro, que é um mercado totalmente ineficiente. Você tem que ir para o mercado e falar assim, essa queda faz sentido ou não? Não é achar que a queda tem sentido e por isso você tem que vender também não, porque isso aí é movimento de manada. Se você faz isso, você vai só perder dinheiro. Então olhe para
para a queda e fala, isso aqui faz sentido ou não? Pergunta para a queda, isso aqui faz sentido ou não? E aí você vai procurar nos documentos. E aqui no documento do dia 26 de janeiro, olha só que loucura isso aqui, cara. Olha só que loucura isso aqui. Ele veio trazer por fato relevante que os seus imóveis foram reavaliados, né? Foram reavaliados e resultou numa variação positiva de 1,83% positivo. Não foi negativo não, positivo. O que dá um correspondente aí por cota de R$ 1,37. Então, preste atenção, o HGLG ele caiu 1,7% em janeiro, aqui próximo dessa data, né? Dia 25 começou a cair, dia 26 continuou a queda, sendo que essa queda de menos 1,7% não faz sentido nenhum com o fato relevante, porque o fato relevante, na verdade, valorizou o fundo em 1,83%. Então, teoricamente, o gráfico, se fosse racional, e aí agora eu olha só o que eu vou falar. Se o gráfico fosse racional, o gráfico deveria subir, não cair, né? Não cair. A não ser que o mercado imobiliário estava esperando que o XPLG fosse valorizar 10%, ele valorizou só 1%, por isso caiu. Mas não parece ser esse o fato, porque senão teria caído muito mais. Então, preste atenção o quanto que o gráfico é irracional. Vou repetir isso de novo, ó. O gráfico é irracional, você não pode ficar olhando para gráfico e achar que você vai ler o futuro. Você não vai. É irracional, você não vai. E aí, depois deste fato relevante, veio aqui um esclarecimento de consulta na B3. Você sempre tem que ler esse esclarecimento de consulta na B3, porque normalmente quando tem movimentações muito grandes. Se a gente dá uma olhada aqui, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha só, a movimentação diária desse fundo é gigantesca, né? A liquidez diária dele é gigantesca, gira em torno ali dos 4, 3 milhões. Então todo dia, olha lá, a quantidade de cotas negociadas, 37 mil, 27, 30 e cacetada, né? Abertura com 110, fechou ali, ó, em 111. E aí, aqui no dia 15, que foi a consulta da B3, né? Sempre quando tem uma movimentação muito fora do normal, movimentação muito fora do normal, seja para cima, seja para baixo, tem que haver esse esclarecimento aí de negociações, né? E aqui a abertura foi de 110, né? Não muito diferente lá do dia 4, ó, do 3. Então não tinha nada diferente, só que o fechamento foi de 107. E olha só a movimentação, foi os 3% que caiu ali no dia 15, né? E olha só a movimentação aqui, 265 mil cotas, 28 milhões em um dia. Sendo que o normal é 2, 3, 4, né? Movimentou 28 milhões. E aí a B3 vai lá e pergunta pro XPLG. Ô XPLG, cara, eu acho que você deve uma satisfação aí para os seus cotistas, né? Como é que a cota cai assim, 3% de um dia, do nada? Ninguém sabe de nada, não aconteceu nenhum fato relevante, você não soltou nada. Por que que caiu? Tenta explicar aí pra gente. E aí o fundo imobiliário ele tem que explicar, né? Ele tem que dar o seu pormenor ali. A administradora esclareceu o seguinte, ó. O fundo, por ser grande, né? Capitalização alta, liquidez alta, ele está presente em vários índices. E podem esses índices passarem por rebalanceamento de suas carteiras de maneira periódica. Essas carteiras realizam na periodicidade definida, a metodologia de cada índice, a compra e venda de ativos, incluindo cotas de emissão do próprio fundo, podendo dessa forma ocasionar oscilações como o objeto da presente. Então, o que ele está falando que pode ser porque algum índice foi rebalancear a carteira e a maioria dos índices tem o XPLG, porque o XPLG é muito grande, muito bom. Então, teoricamente, ele falou isso. Aí ele falou aqui embaixo, ó, que não tem conhecimento de nenhum outro fato relevante específico que possa justificar ou motivar essa variação do valor da cota aí. Então essa variação de cota que aconteceu aqui no dia 15 de 3,03%, o XPLG lavou suas mãos, falou que não sabe do que foi, talvez pode ser um índice aí que está rebalanceando. Foi exatamente isso que ele disse. Só que depois recuperou forte, né? Recuperou e caiu de novo. Lá no dia 28 começou a cair. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no dia 28? Olha só, tem um fato relevante aqui do dia 25 e tem um fato relevante aqui do dia 20. Então, no dia 20, olha só o que o XPLG soltou. Ó. Foi celebrado um aditivo de contrato de locação do imóvel urbano para fins não residenciais, expansão lá de uns locatários. No imóvel do Rio Grande do Sul apresentará então 93% de ocupação. A receita estimada nos 24 meses ali é de 0,03 por cota. A partir do 25º mês, a receita bruta mensal vai ser de 0,0027. Ou seja, realmente uma expansão bem pequenininha, uma expansão ali que não vai trazer tanta diferença assim para o fundo, mas lógico, né? Quanto mais aumenta a receita ali de um fundo, melhor. A vacância física dos imóveis do fundo será atualizada, né? E reduziu ali de 2,3 para 1,9, que é o menor patamar desde 2019. Isso aqui aconteceu no dia 20 de março, olha só. E aí não mexeu com o mercado não, né? Do dia 20 pro dia 21, 22, ó, ficou elas por elas ali, não movimentou muito o mercado não. E aí final de semana, né? Abriu novamente ali no dia 25, e aí no dia 25 caiu 0,45, que também é uma oscilação bem pequenininha de mercado, que foi quando saiu esse fato relevante aqui do dia 25
25 de março. Olha só, XPLG vem informar que houve uma rescisão antecipada do contrato de locação de imóvel situado na rua João Pádua e também ajuizamento das ações de recuperação judicial pela DIA. Em razão da rescisão, a DIA deverá incorrer no pagamento de verba rescisória, incluindo e não se limitando à indenização correspondente à multiplicação do aluguel vigente até a época da rescisão pela quantidade de meses a incorrer até o dia 31/12/2024. Então, o que aconteceu nesse primeiro parágrafo aqui? Um dos inquilinos, né, do grupo DIA saiu, fez uma rescisão antecipada do contrato, então ele estava com o contrato para vencer lá, por exemplo, 2027. Aí eu quero sair agora. Então eu fiz uma rescisão antecipada e aí vai ter que pagar multa, né? Vai ter que pagar multa. Além disso, ó, o DIA era locatário do imóvel via José Luiz Galvão, lá em Ribeirão Preto, São Paulo, sendo que o DIA havia desocupado no final do ano de 2023. Então o DIA tinha 2 imóveis. Esse que ele saiu agora, fez essa rescisão agora, e tinha um outro lá que saiu no final de 2023, lá em dezembro de 2023, obrigando-se a pagar ao fundo a rescisão também antecipada em parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo-se a última em janeiro de 2025. Então ele saiu lá no final de 2023 e ele ia ter que pagar uma multa de rescisão de contrato até janeiro de 2025, então todas as parcelas até janeiro de 2025. E olha só, esse mesmo imóvel aqui que foi desocupado pelo DIA, já está ocupado pelo Atacadão, já está ocupado, já foi alugado. Só que normalmente quando isso acontece, isso aqui é uma técnica, uma estratégia dos fundos imobiliários para poder alugar rápido. O que acontece? Um inquilino sai, faz uma rescisão e aí a gente cobra multa desse inquilino por pelo menos um ano. Quando é um contrato atípico, é o remanescente de aluguel. Se estava contratado até 2030, vai ter que pagar até 2030. Olha que loucura. Por isso que contrato atípico é muito melhor, muito mais segurança pra gente que somos cotistas do fundo. Mas enfim, ele teve que pagar uma multa de um ano, o DIA, certo? Ao mesmo tempo que agora tá desalugado e tá pagando multa, ou seja, o negócio tá desalugado e tá rendendo como se tivesse alugado, certo? Só que aí agora o XPLG pode colocar outra pessoa lá dentro, outro inquilino. E aí alugou pro Atacadão. Até aí tudo bem? Então tá recebendo multa do DIA e alugou pro Atacadão. Vai receber 2 aluguéis ao mesmo tempo. Porém, qual que é a estratégia aqui que os fundos fazem? Para poder alugar rápido, eles dão um período de carência. Então, ó, Atacadão, vem aqui, tá desocupado, ó, tá desocupado, vem aqui, vem pra cá. Pode alugar aqui que eu te dou um período de carência de 1 ano. Você pode começar a pagar os aluguéis daqui a 1 ano. E aí, lógico, se o contrato vai até 2030, vai ter que pagando até 2031. Mas tem essa carência aí de 1 ano pro inquilino. Então, olha só o que ele falou aqui, ó. Sendo certo que a partir de dezembro de 2024, em virtude do término do prazo de carência aqui do Atacadão, o fundo passará a receber os aluguéis base caixa referido ao locatário. Então o que o XPLG estava planejando era continuar recebendo essas multas, enquanto isso ele desse a carência ali pro Atacadão, que não ia fazer tanta diferença, e depois lá no final de 2024 ele ia voltar a receber, ia acabar as multas e ele ia voltar a receber o aluguel ali do Atacadão. Uma estratégia, né, padrão, uma estratégia que não tem nada de errado fazer isso. Só que aí continuando o documento, ó, vale dizer que o grupo DIA está atualmente inadimplente com o pagamento mensal relativo à competência do fevereiro, ou seja, deste imóvel aqui, ele está inadimplente, certo? E além disso, está também inadimplente com o pagamento da parcela mensal das verbas rescisórias. Então ele estava devendo a multa, né? Não está pagando a multa e está devendo também o aluguel e não está pagando o aluguel. Ele tinha 2 imóveis, né? Então ele não está pagando esse aluguel aqui e a multa desse aqui que ele saiu lá no final de 2023 também não está pagando. Então, inadimplência. E olha lá, inadimplência total aqui corresponde a 0,4 centavos por cota do fundo. É bastante, né? É bastante. Se a gente pega aqui sobre o valor distribuído de cota, que é 0,78 centavos, pô, dá ali, ó, uma inadimplência de uma redução ali da distribuição de 5,12%. Então, perfeito. Aqui justificaria uma queda. Aqui, então, no dia 25 caiu 0,45, que até, inclusive, depois subiu mais um pouco, né? No dia 26. E depois voltou a despencar. Então, você viu aqui que a reação do mercado realmente foi lenta, né? Então vamos agora para o relatório gerencial do fundo mesmo, para ver o que o gestor está falando de todos esses problemas aí que aconteceram. Olha lá, ó. Neste mês pagamos 78 centavos por cota, tem inadimplência do fundo equivalente a 12,2% de receita de locação mensal, sendo que 2,2 pontos percentuais já foram resolvidos, ou seja, 12,2 menos 2,2, agora tem 10% de inadimplência, certo? Foram equalizados em abril e 5,4 pontos percentuais é da DIA. Então, desses 10% que tem restante de inadimplência, 5,4% foi esse problema da DIA agora que aconteceu em março, né? Fato relevante aí de março, dia 25 de março. Então, essa inadimplência subiu aí justamente neste mês. O restante correspondente são 4 locatários que a gestora já está em tratativa com equacionamento mais breve possível. Então, até aqui,
a gente identificou um problema para queda. Lá no HSLG a gente identificou problema para queda? Não identificamos. Ou é manipulação de mercado ou realmente é mercado maluco. Oportunidade. Talvez, né? Depende do que você acha. Agora, no XPLG a gente encontrou um problema. Claro, bem definido. Qual que é? Inadimplência. 12,2% de inadimplência. Problema claro e bem definido. Isso justifica queda. Isso justifica a queda. Daí o fundo fala que ele já iniciou aí 2 estratégias, uma de reciclagem de portfólio investido e aí fazer ganho de capital, então talvez tentar vender lá os galpões, né? Ele falou que vai tentar fazer uma reciclagem de portfólio e também uma operação antecipada de uma parte ou de totalidade dos recebíveis decorrentes do exercício de opção de venda, né? Olha só que legal. Opção de venda pelo fundo contratado contra a Scala Data Center. Então ele fez uma opção de venda e está querendo liquidar essa posição para poder fazer ganho de capital o mais rápido possível ali. Perfeito. Olha as receitas do fundo, 25 milhões. Dessas receitas, a maior parte vem aqui de locação mesmo, né? 22 milhões de locação. Aí tem um pouquinho de rendimento aqui de FI, um pouquinho com ganho de vendas de FI, né? E um pouquinho de receita aqui do caixa do fundo. Aí tem 3,1 milhão de despesa. A maior parte das despesas são operacionais mesmo. Dentro das despesas operacionais tem taxa de administração, né? Um monte de coisa ali. Resultado base, olha só, foi 22 milhões por cota e o rendimento distribuído foi de 23. Ele ainda tem um acumulado aqui de 2 centavos, mas perceba que ele distribuiu mais do que o que ele teve de receita, né? Ele distribuiu 23 milhões e a receita dele é quanto? 22. Vamos ver quanto que foi. É sempre bom quando o fundo coloca aqui qual foi o resultado por cota, igual eu mostrei no HSLG ontem, né? Se você não assistiu, assista o vídeo de ontem, cara, de verdade. Você vai perder muita informação importante ali. E mesmo que você não tenha o HSLG, você vai aprender uma coisa muito importante sobre os fundos que emprestam para varejistas. Vamos pegar aqui então, se o resultado foi de 22 milhões, vamos ver quantas cotas o fundo tem. Olha só, tem 29 milhões de cotas emitidas, né? O resultado foi de 22, 385,912 e o número de cotas ali total é de 29, 613, 22. Tipo, isso aqui, ó, uma coisa que o fundo tem que fazer, né? Pra que a gente ficar fazendo essas contas? É só ele fazer essas contas aí. Então daria um resultado ali de 0,75 centavos por cota. Ele distribuiu quanto? Ele distribuiu 0,78. Então ele usou ali 2,4 centavos do caixa por cota. E agora ele tem um pouquinho ali ainda remanescente, que é 2 centavos acumulado. Porém, se o resultado continuar assim, né, e provavelmente vai continuar por conta da inadimplência, o que vai acontecer? Vai queimar o caixa mais um mês e no próximo mês provavelmente vai diminuir aí esse rendimento para 0,75. Se a gente olha aqui no investidor 10 aqui, quanto que ele está distribuindo dividendo? Pô, ele vem distribuindo 0,78 durante muito tempo, já tem 3, 6, 9 meses. E aí agora haver uma queda aqui, né, para 0,75, pode distanciar alguns investidores que não sabem o que está acontecendo, né? Realmente o problema ali é a inadimplência. Se resolver a inadimplência, 78 centavos de dividendo vai continuar garantido ali, sem som de dúvidas, porque ele tem 10% de inadimplência atualmente, né? Se aumentar 5,4% ali, que é só o do grupo dia, pois já consegue ter um resultado maior do que 0,78 centavos por mês. Então aqui a gente consegue ver os resultados do fundo, né? Neste mês aqui foi 0,76 centavos, ele distribuiu ali 0,78. Que a gente consegue ver a comparação dele com o IFIX, né? Essa comparação é sempre importante, porque vai definir se você vai entrar no fundo imobiliário ou não? Não. O que vai definir se você vai entrar no fundo imobiliário ou não é o método 2 em 1, classificar ele como uma oportunidade, quantitativamente falando, e aí você pega esse quantitativo, joga lá no RI, pô, vou ler o RI. Você define se o fundo é bom ou não e se está no momento bom de compra ou não. Quem comprou XPLG quando tava lá 115, 116, pô, tá perdendo com o XPLG. Quem comprou mais barato, tá ganhando com o XPLG. Inclusive, provavelmente eu já fiz alguma operação com o XPLG. Deixa eu olhar aqui na minha carteira. Olha só o que eu fiz aqui com o XPLG. Isso aqui tudo baseado no método 2 em 1, tá? Olha só, eu comprei lá no dia 11/5/2023 a R$102 e vendi ali no dia 21/9/2023 R$113. Ou seja, eu ganhei cada cota ali, que eu tinha 25 cotas, né? Ganhei R$11 por cota, 20 quantas cotas? 25 cotas, R$275 só de ganho de capital, sem contar os dividendos. Isso aqui, sobre o valor total que eu vendi, olha lá, ó, foi 9,7% em 4 meses, isso com variação de cota. Por que eu vendi? Aí eu não lembro por que eu vendi não, mas a gente sempre baseia a nossa venda em algum fato, algum fundamento, alguma coisa que vai acontecer, né, e você quer antecipar o mercado. O método 2 em 1 sempre vai te avisar disso aí. Então fica mais fácil você ler os RIs, né, pra você não ficar igual um maluco lendo todo tipo de documento. Aí também não, né, porque senão você vira escravo. Mas isso aqui foi só para te mostrar que você consegue sim fazer movimentações e fazer sim ganho de capital, não só com ganho de dividendo, mas também com ganho de valorização de cota, né, em 4 meses, 10% em 4 meses, sem contar os dividendos ali de 0,7 por mês. Então vai dar 12,8% em 4 meses, só com a operação em fundo imobiliário. Gosto de fazer isso?
Não, eu não fico fazendo isso aqui muito não. Não gosto de fazer muito dia de carteira, né? Só que quando o fundo realmente fica muito elevado, você tem duas opções. Ou você vende e espera cair de novo, ou você mantém ali, deixa ele na quarentena, classifica ele como fundo de ancoragem, se ele tá com PVP muito alto, deixa ele na quarentena e volta a comprar quando tiver uma arrefecida. No XPLG você vê que você consegue fazer essas movimentações, que ele sobe e cai pra caramba, né, cara? Tô estimulando você a fazer trade não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que eu quis te dizer é que, mesmo aqui que o rendimento dele seja muito parecido com o do IFIX, pô, você consegue ganhar muito dinheiro com o fundo que tem um rendimento parecido com o IFIX. Então, não é sobre o rendimento total do fundo, mas sim os seus momentos de entrada no fundo. Sim você aproveitar de oportunidade, sim você aproveitar de um PVP de 0,92, sim você aproveitar de um PVP de 0,95 que tá agora, né? Então, talvez, se você confia no fundo que ele vai resolver esse problema, porque aqui tem um problema bem claro, é inadimplência. Se você acredita que ele vai resolver esse problema, que ele vai receber esses aluguéis, que vai estar tudo certo, né? Até o final do ano, talvez seja uma oportunidade. Talvez seja uma oportunidade. Você viu ali que demora 4, 5, 6 meses, talvez até os 12 meses ali, até final de dezembro, né? Agora não é mais 12 meses, né? 8 meses para poder resolver esse problema. E você pode colocar a cota ali dentro da sua carteira, esperar a valorização e recebendo os dividendos ali, sabendo o que é o risco do fundo, né? Ele tem 87% do seu patrimônio em imóveis, 34% contrato atípico, 66% contrato atípico, que é bom, tá? O nome é atípico, faz parecer que não é bom, né? Mas o atípico é melhor do que o típico, porque as multas são mais longas, as multas são mais caras, né? Os contratos são mais longos. E aqui chega um ponto principal, que não vou repetir nesse vídeo aqui para não ficar muito longo, porque eu já falei lá no vídeo da HSLG, o que eu acho sobre fundos imobiliários que tem grande parte da sua receita vindo de locatários lá da varejista, de varejo. O que eu acho? Você tem que clicar aqui nesse vídeo aqui do HSLG e ler lá, porque o HSLG também tem esse problema aí das varejistas, o que na verdade mais abre oportunidade pra gente do que realmente é um problema. Então entra lá, assiste aquele vídeo, inclusive deixe nos comentários lá se você concorda ou não, né, do que eu falei ali sobre varejo. Então se a gente pega aqui, ó, os locatários em porcentagem da receita, 14% da receita vem de via varejo, 13% de Leroy, é sempre difícil falar esse nome, né? Tenta aí pra você ver. Renner, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, B2W aqui, né, a Mobile, e tem 36% da receita em outros fundos imobiliários. Então sim, né, é um fundo imobiliário aí que aluga muito para varejista. Tem um vault longo, esse vault de 6,8 anos é um vault bom, né, não é um vault ruim não. Tempo de vencimento médio dos contratos. A vacância vem diminuindo, né? A vacância agora está de 1,9, antes estava de 5,4 lá em abril de 2023, 5,4 de vacância. Isso aqui é uma vacância física, é diferente da vacância financeira. A vacância financeira é o quanto que você deveria estar recebendo e o quanto que você está recebendo. Qual que é essa diferença? Isso é a vacância financeira. E a vacância financeira pode vir por desocupação, ou pode vir por inadimplência também. Ou pode vir também pelo quê? Carência. Por exemplo, tá alugado lá pelo atacadão, ou seja, diminuiu a vacância física, mas a vacância financeira continua alta. Por quê? Porque ele não tá pagando, porque tá em carência. Então esses 3 pontos podem aumentar a vacância financeira. No caso aqui, tem uma vacância financeira porque tem 10% ali de inadimplência. Então grande parte da vacância financeira dele vem de inadimplência. Ele tem mais um pouquinho ali de carência por conta do grupo, né, do atacadão ali que tá em carência. Mas enfim, ele tá reduzindo realmente a vacância física. E se tudo der certo, se ele conseguir resolver todo esse problema, pô, ele vai conseguir realmente, né, aumentar inclusive o resultado dele que ele oferece hoje. E agora aqui vem os imóveis do fundo, né? Depois se você quiser dar uma lida ali nos imóveis do fundo, fique à vontade. Mas vamos lá para a conclusão do vídeo. Olha só, a gente pega aqui na planilha, ele está com PVP de 0,95 e pagando ali um dividendo yield de 7,66. É um dividendo abaixo da média? Posso dizer que sim, porque se você coloca aqui, ó, fundos de ancoragem, eles pagam menos mesmo, né? Por quê? Porque ele é de ancoragem, ele está muito mais vinculado à qualidade do fundo e à segurança do fundo do que o quanto que ele vai distribuir de dividendo. Então você vai ver que o New L, ele paga 9,45. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó. Ele paga 9,45, muito mais dividendo do que o próprio XPLG que está pagando 7,67, né? Muito mais. Você pega aqui, por exemplo, o ZAV11, que é um fundo de maior risco, pô, tá pagando 10,52, paga muito mais. Não, então quer dizer que esse aqui é melhor? Não, você tem que ler o RI. Ele tá mais bem posicionado no método 2 em 1, né? Tá mais bem posicionado. Porém, você tem que ler o RI. E se a gente pega fundos assim muito parecidos, como o HGLG, pô, imagina só, o HGLG pagando um dividendo yield de 7,93, o XPLG pagando dividendos de 7,67, ou seja, pouca coisa a menos, né? 20% a menos ali, 30% a menos. Só que olha só o PVP do fundo. O do XPLG tá de 0,95, enquanto do HGLG baixou de 1,5, mas ainda é 1,4, cara, quase 10% mais caro em relação ao seu valor de cota. O HGLG é em relação
ao XPLG. Então, nesse momento, né, se eu fosse colocar um fundo na minha carteira, e não sigo isso aqui como recomendação de compra, tá? Pelo amor de Deus, como que eu vou falar isso aqui? Como que eu vou ensinar a você o que eu faria e você não seguir como dica? Porque tem muita gente que fala, deixa nos comentários, né? Sempre tem um maldozinho, né? Sempre tem aquela alma ruim que só quer causar intriga mesmo. Ele fala que não é recomendação de compra, de venda, mas ele fala que ele compraria. Como que eu vou ensinar pra você o que eu compraria pra você tentar entender e aprender e isso não soar como uma recomendação? A única coisa que eu posso fazer é ditar isso aqui, ó, essa frase no início. Não entenda isso aqui como recomendação de compra ou de venda. Aí não tem mais o que eu fazer. Agora é você e você mesmo, né? O que você entende como sua moral aí. Se você acha que isso é certo, você faz. Se não, não sou eu que vou arcar com as consequências, né? Na recomendação aqui não existe. Mas, se fosse eu e eu fosse comprar um fundo imobiliário agora de logística, com toda certeza seria o XPLG. E lógico, sabendo dos riscos, eu li os fatos relevantes, eu li o RI, eu sei quais são os fatores de risco, eu sei o que eu vou esperar desse fundo nos próximos meses, eu sei que o dividendo pode cair, mas, se eu consigo, imagina só o dividendo caindo aí para 75 centavos, né? Caiu 3 centavos, o que corresponde ali a uns 5% do dividendo, e se cai esse 5% do dividendo, que vai representar ali no final do ano, vai cair de 7,65% para 7%, vou deixar de ganhar 0,67% para poder correr a oportunidade de valorização de cota de novo, né? Comprei lá a R$102, agora tá 106, valorizou para 111, e eu vendi a 111, sendo que ainda chegou a 116, né? Você vê que a gente nunca descobre qual que é o posto, nunca descobre qual que é o topo. Então, vá fazendo suas compras de escadinha, né? Evoluí muito nesse quesito de momento de compra, a assertividade aumentou muito, né? E inclusive a assertividade de venda também, que é não vender, né? Se você compra um fundo imobiliário, principalmente o fundo imobiliário assim que normalmente ele está classificado como ancoragem, né? O problema realmente foi a inadimplência ali que pegou de surpresa. É um fundo de oportunidade aqui, eu diria, de oportunidade de baixo risco, que vai se tornar um fundo de ancoragem novamente, porque ele vai passar de novo do PVP de 1. Anota aí o que eu tô dizendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.